momento, que o meu volume natural é baixo, né? E aí tinha um outro grupo, que era aquele grupo que a gente, assim, muito num bom humor, né? Fala aquele espírita de carteirinha, aquele que já sabe tudo, que já tá estudando, já está sabendo tudo sobre o espiritismo. E tem aquelas pessoas, que eram uns ou outros, que vieram porque... Rodrigo é que manda. Pronto. Então, mais uma... Opa, esse agora, tá vendo? Como é que o Rodrigo sabe das coisas? Esse agora ficou, poxa, poderoso. Então, havia aquele também das pessoas que estavam aflorando de alguma forma a mediunidade, e aí alguém disse assim, não, olha, você tem que procurar o espiritismo, tem que procurar uma casa espírita, e vieram. Então, éramos um grupo absolutamente heterogêneo, né? De pessoas que já sabiam, que já estudavam, e de pessoas que nada conheciam. Então, hoje, na 20ª aula, a gente tem uma linearidade nesse contexto do conhecimento, porque a gente colocou todo mundo na mesma página. E, tendo feito isso, colocou em condições de que hoje vocês vão oferecer para a gente um pouquinho desse conhecimento. Ou seja, a gente vai pegar 4 temas, porque tendo conhecido tudo que o curso básico, né, o alicerce fundamental dessa grande doutrina que é o Espiritismo, foi oferecido a vocês. Já sabemos, né, que é Deus, já entendemos que somos nós os espíritos, que todo mundo é médium, que não tem esse negócio, né, de, né, será que eu sou ou não, né? Somos todos médios, num grau diferente, mas somos todos médios, que a reencarnação é esse mecanismo de evolução do espírito que somos, que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Então, quer dizer, a gente já tem toda a base necessária para formar uma sociedade que está pautada em parâmetros fundamentais do Espiritismo. Daí, a nossa proposta hoje é que vocês agora, nesses 4 grupos, discutem, a gente vai... Então, aqui ó, é o grupo número 1, aqui o grupo número 2, o grupo número 3 e o grupo número 4. Esses são os temas, a gente vai dar um tempinho para vocês, para que o grupo número 1 vai discutir aqui sobre os princípios espíritas e as suas contribuições para a sociedade, né? Sabendo agora a base fundamental que o Espiritismo oferece, como é que é isso em relação à sociedade. O grupo 2, viver a felicidade na Terra e a autotransformação. Essa é a discussão. E assim sucessivamente. O grupo 3 e o 4, vocês vão ter um tempinho. Qual é o tempo? Até 19h55, é muito tempo, dá para 15 minutos, dá para fazer um seminário, né, em 15 minutos, né? Então, pronto, então, valendo, né, a partir de agora, entenderam aí, quem precisar de alguma coisa, caneta, papel, se precisar, tem... Boa noite, gente. Meu nome é Antonieta. Eu sou Ana Paula. Nós estávamos discutindo sobre os princípios e as contribuições, os princípios espíritas e a contribuição para a sociedade. No nosso entender, nós relacionamos aqui alguns princípios. E alguns desses princípios, né, acho que todos lembram, dentre eles a gente citou a caridade, a imortalidade, a mediunidade, o altruísmo, a empatia, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, né? A pluralidade do mundo e a evolução do espírito. E a reencarnação, verdade. Então, o que nós entendemos como contribuição desses princípios é um resumo muito básico, eu não sei quanto tempo a gente tem para falar, 1 minuto, 2, tal. Entendemos que cada princípio desse agregado em nosso ser, quando a gente incorpora ele na nossa vida, a gente, partindo de nós, vai começar a transformar essa sociedade em uma sociedade melhor. Quando vivenciamos o Evangelho
buscando na palavra do Cristo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o próximo como se ama, a gente não vai infringir os princípios das leis morais e éticas trazidos por Moisés. Então, não matarás, não roubarás. Então, quem ama o outro como se ama, não vai matar, não vai roubar, não vai invejar, não vai desejar mal. Enfim, vamos transformar a sociedade numa sociedade muito melhor de viver, porque vai ser o verdadeiro paraíso. E começa em nós a praticar o amor. Muito bem, tá vendo? O pessoal esconde o jogo, né? Fica fazendo aquele negocinho, eu não vou, depois vem aqui e arrasa, né? Então, muito bem. Então, tudo aquilo, quer dizer, o que o grupo colocou aqui, muito bem colocado, né? Tudo aquilo que construímos em nós é possível levar para a sociedade, né? Como esse campus de manifestação do Espírito que somos. Então, essa base que o Espiritismo, esses princípios básicos das quais vocês trouxeram, né, constroem essa pessoa que vai formar, não no pensamento que é uma utopia, nós não poderemos fazer, né? Podemos sim, basta que a gente integre isso em nós e que a gente traga isso para a sociedade. Então, vocês pontuaram muito bem, mas a gente vai só organizar o pensamento de forma bem clara aqui. O Espiritismo traz 5 pontos, né, 5 princípios básicos. A gente acrescentou mais 2 por serem importantes também. Então, a existência de Deus, que vocês pontuaram, a existência dos espíritos, a evolução dos espíritos, a reencarnação, a mediunidade, a moral cristã como um código de ética e a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os princípios básicos, fundamentais, né, e que, integrando, né, todos esses princípios aí, a gente se torna aquela célula importante para a formação dessa sociedade que a gente almeja. Eu vou só, ainda para finalizar o que vocês falaram, né, a integração dos princípios, né, uma sociedade onde vigorem os princípios espíritas necessariamente será regida pela consciência da imortalidade do espírito e pelo amor e pela caridade. A caridade como um exercício à aquisição de uma habilidade fundamental, que é a bondade. Então, por isso, ela é fundamental também, e vocês pontuaram muito bem isso aqui também na apresentação de vocês. A integração dos princípios espíritas, os princípios espíritas são úteis para uma vida melhor na Terra, né? Nietzsche, lá no Assim Falava Zaratustra, diz assim, amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razão para morrer e oferecer-se em sacrifício, mas se sacrificam pela terra para que a terra pertença um dia ao super-homem. Então, esses princípios devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si e mesmo para o outro, como vocês pontuaram. Então, muito bem, parabéns à apresentação de vocês. Vamos agora ao grupo 2, né? Boa noite, gente. Nosso tema é viver a felicidade na Terra, autotransformação. E quando a gente começou a discutir o tema, a primeira coisa que veio é que existe como se fosse uma sequência para essa felicidade. E depois a gente percebeu que felicidade é muito relativo, né? Para uns a felicidade vai ser uma coisa e para outros outra. Mas, de forma geral, a gente pensou mais ou menos assim, nessa sequência. Autoconhecimento, porque você precisa conhecer o que você quer transformar. Autotransformação, tomar consciência de quem você é, de que você é um espírito imortal e como é que você age nessa vida, para você perceber qual é o seu propósito e, depois de perceber o seu propósito, você conseguir atingir essa felicidade,
que para nós é relativa, não é? Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, né? A felicidade não é uma constância, a felicidade é uma busca de todos os dias. E como a gente discutiu ali, as colegas trouxeram também que ser feliz a maior parte do tempo é sinônimo de estar feliz, de ser feliz. Mas a gente não vai conseguir atingir isso a todo tempo. Boa noite, gente. Mais uma apresentação e eu posso pedir música no Fantástico, né? Gente, aí o nosso grupo, né? Eu gosto sempre de trazer os nomes das pessoas que compõem o grupo, né? Vitor, Beth, Virgínia, Rita, Julice, Flora, eu e Beth. Beth também, são duas. São duas Beth. Eu sou Bárbara. Eu sou Bárbara. E aí, o que acontece? A gente discutiu sobre o que Beth falou e complementando a nossa discussão, a gente falou um pouco sobre como seria viver essa felicidade na Terra. E para muitos a gente vai entender que talvez seja algo utópico, né? A felicidade, como seria viver o tempo inteiro feliz. E a gente entendeu que isso não existe na nossa percepção, e existem sim momentos de felicidade, e essa plenitude ela não vai existir. Então, a autotransformação que nós compreendemos foi justamente essa reforma íntima que a gente entende que o Espiritismo ele traz de forma tão visceral para a gente em todos os ensinamentos. Então, a gente tem uma reforma íntima e, com essa reforma íntima, a gente começa a acionar a nossa consciência. A partir dessa consciência, nós vamos nos perguntar, como muitas vezes acontece, por que eu estou vivendo tal situação? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, na verdade, não deveria ser a pergunta certa. Várias aulas, Luiz já trouxe isso para a gente, Roberto já trouxe isso para a gente, que é o para quê, né? A gente perguntar qual a razão disso está acontecendo, entender por que isso está acontecendo e, a partir daí, a gente conseguir ter essa transformação, né? Então, a gente também viu que, a partir dessa consciência, nós adquirimos novas habilidades, que também é um dos objetivos que o Espiritismo, né, nos ensina. E, a partir dessas novas habilidades, a gente entendeu também que a felicidade ela vem através da gratidão. A gratidão é algo que nos potencializa de alguma forma, né? Então, Rita trouxe um exemplo interessante, que às vezes a gente está tão mal-humorado, tão irritado, e a gente não consegue ver assim, alegria em nada, a gente está aborrecido. Vários dias a gente está assim, né? E aí, mas ao mesmo tempo, tem aquele dia que de alguma forma nos toca e a gente olha para o céu e agradece, a gente ouve uma música e se sente contemplado de alguma forma com aquilo, e a gente percebe uma força maior, um espírito maior que está ali de alguma forma nos iluminando, nos amparando. A gente se conecta com o que também tanto é dito aqui, que é a parte de que nós somos um espírito e que nós precisamos ter a consciência e viver dessa forma, já aqui e agora, né? E não quando nós formos, né, para um outro plano, para uma outra encarnação. Então, a gente também entendeu que é muito importante a questão de vigiar o pensamento, né? Que essa felicidade depende também do nosso pensamento. O que nós estamos vibrando? Qual é a nossa energia? O que a gente atrai para si? E, a partir disso, nós conseguimos também mudar o nosso ponto de vista, mudar o nosso olhar diante da situação. Não é aquela mudança também utópica de achar que tudo assim, aquela positividade tóxica que a gente vê também, não é nesse sentido, mas é num sentido de olhar em termos de aprendizado. O que eu posso estar aprendendo com essa situação? E aí, a partir disso, nós entendemos que a proposta ali, ela se referia a algo individual, a autotransformação, mas que, ao final, nós fechamos uma ideia do coletivo, que trouxe justamente a conexão perfeita do que o grupo falou inicialmente, que é justamente esse estado de presença, né? É a gente entender que a gente não vai conseguir ser feliz sozinho, digamos assim, diante de tantas coisas que a gente vive. Então, a gente está tendo inúmeras guerras, a gente tem uma sociedade capitalista, consumista, então nós necessariamente somos pessoas muito insatisfeitas. O próprio capitalismo, o próprio consumismo,
eles permitem que a gente, eles influenciam, nos manipulam, né, para que a gente esteja sempre achando que está faltando alguma coisa. E aí a gente entendeu que a partir, obviamente, da nossa reforma íntima, a gente conseguiria lançar isso para o universo e isso contaminaria, digamos assim, o coletivo. E a partir daí, a gente seria, de fato, agentes transformadores e poderíamos construir uma sociedade melhor. Obrigada, gente. Rapaz, não sobrou nada para mim. Nada. Depois, viu, Bárbara e Beth, passem no RH para assinar o contrato de vocês, já está pronto. O da Beth já estava pronto há muito tempo, né? Só esperando voltar para fazer a assinatura de vocês para expositores, né? Já está pronto o contrato. Não sobrou nada para mim, né? Foram, né, brilhantes aí na apresentação, né? E aí, a pergunta que ela respondeu, né? Mas a felicidade seria desse mundo? O que vocês acham? Né? Será que a gente tem a plenitude dessa felicidade? O Roberto trouxe uma colocação aqui, enquanto a gente ouvia ali a Bárbara e a Beth, né? Como é que é, Roberto? Que a felicidade e a alegria, né? Você pontuou aí, como é que é? Porque a gente tem muitos momentos alegres. E momentos alegres, na realidade, não é felicidade. A felicidade é do espírito, é totalmente diferente. Então, você vai ter momentos alegres e tristes, vão fazer parte. E a felicidade é bem mais ampla, é do espírito, né? Pois é, então, é isso aí. Bom, então a felicidade relativa, que também foi bem posto, né, pela dupla, pelo grupo, né? Então, quem quiser crescer deve desejar realizar a felicidade pessoal e a de seu semelhante. Ser feliz ou infeliz são estados relativos aos espíritos na Terra. O reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida terrena. Então, nossa escolha, né? A gente pode escolher ser feliz, né? E o mundo vai oferecer uma infinidade de questões, né, de possibilidades, a que você não seja, mas a gente pode escolher, acima de tudo, ser feliz. A felicidade relativa, o Espiritismo, surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe a imortalidade da alma, sua evolução e seu papel na vida. Vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são os grandes males da humanidade, os quais prendem o ser humano ao materialismo, tirando-lhe a esperança no futuro e a alegria de viver. Adenauer Novaes. Tem uma fala, né, que está atribuída a Kardec, eu já, inclusive, pesquisei e não encontrei. A resposta que me deram é que essa fala está lá nas revistas espíritas, que diz assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então, não é aquele que já está pronto, né? Que já sabe tudo e tal, mas aquele que está se esforçando, que somos nós, né? Que a gente está buscando a que cada dia estejamos melhor, né? Então, esse é o esforço necessário que aqui nós tratamos como reforma íntima, que também foi muito bem pontuado, né? Trazido pela dupla, pelo grupo, mas entendemos que a complexidade dessa reforma não é simplesmente suplantar valores, né? Não é apenas isso, passa por uma sequência, por um processo, né? Que começa no autoconhecimento, como foi trazido, aí seguimos para o autodescobrimento, aí a autotransformação, até chegar na autoiluminação, né? Que é o período que vocês praticamente estão, né? Espíritos iluminados, né? E que a partir, né, hoje é esse nosso último encontro, que não é uma despedida, né, como a gente falou, claro que não, né, mas é quase um rito de passagem, porque vocês passam agora a estarem no ciclo 2, né? E passa todo mundo a ser espírito superior, porque vão estar no terceiro andar, né?
É terceiro ou quarto? Quarto andar, né? Então, mais superior ainda, né? No quarto andar, olha só, né? Espírito bem superior, né? Porque a gente vai continuar aqui no térreo, né? Então, vai todo mundo lá para o quarto andar. Bom, aí sobre a autotransformação. A autotransformação ocorre quando nós dispomos a pôr à prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto na prática, né? Tirar do papel, né? É a gente integrar o que queremos de fato, né? Bom, era isso aí. Eu ia continuar falando, mas esqueci. Viu, Luiz? Eu falo sempre, né? Tirar da teoria e colocar na prática, isso né? aí, Isso que é o importante. Tirar né? da letra, Tirar né? da teoria e colocar na prática. Pois é, então, grupo 3, aliás, esse tema aí eu gosto muito, a consciência de ser espírito imortal e os reflexos na sociedade, né? O que será que vem aí, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nosso grupo 3 tem um tema. Eu percebi que os temas são muito interligados entre si. O que um vai falar, o outro já falou um pouco, tem muita coisa relacionada. A consciência de ser um espírito imortal. Essa questão da consciência da imortalidade, ela só vai existir quando o ser ele busca pelo autoconhecimento, quando ele busca estudar, né, aprender, vir para a ULE, né, colocar isso como já foi dito, né? Mas assim, essa questão de ser imortal, o ser humano ele só vai adquirir essa consciência após estudos, né? E de que forma esses estudos, essa autopercepção, esse autoconhecimento que esse ser está buscando, isso reflete na sociedade como um todo, né? Supondo que todos os seres também estejam em busca desse conhecimento e que se entendam como espírito imortal. A gente colocou aqui alguns tópicos, não foi, Jana, que a gente entende que seriam os reflexos perante a sociedade, após essa tomada de consciência. Seria responsabilidades com as nossas ações e atitudes perante nós e aos outros. Paradigmas relacionados à morte física, né? Então, após esse entendimento de que somos espíritos imortais, a gente passa a perceber e entender que a morte não é o que, antes desse conhecimento, a gente entendia. A gente entende, eu estava comentando ali com o pessoal, vou citar para vocês um tema que tem me acompanhado desde a semana passada para cá, com relação a gente entender e enxergar que aquele ente, aquele amigo, aquele parente querido, aquela pessoa que a gente ama tanto, desencarnou, mas ele está próximo da gente. Agora, eu, Elaine, tenho esse entendimento de vivenciar a morte como algo mais próximo, que eu posso estar com, inclusive conversar com ele, que a qualquer momento ele vai ouvir. A gente não vai discutir, a gente não vai mais se abraçar, a gente não vai mais ter aquele contato. Mas é como se ele tivesse ido fazer um intercâmbio em um lugar que ele não tem um WhatsApp. Pronto. E logo, logo, a gente também vai fazer esse intercâmbio, né? Então, essa questão de ser um espírito imortal, esse conhecimento traz para a gente a gente quebra alguns paradigmas, inclusive esses relacionados à morte física. A gente entende também, interessante como reflexo na sociedade, o imediatismo e o materialismo. A colega colocou do vai bater. consumismo, né? Deixa eu terminar logo o outro aqui. Ah, desculpa. Aqui, ó. Que aí eu deixo para você. Porque a gente está nervosa, viu, gente? Não repare, não. Maus hábitos como ações... quer dizer, a consciência de que os maus hábitos, como ações diretas, que influenciam com a sociedade, família, amigos e com o tempo de centelha divina. Ou seja, a colega ali também deu como exemplo o filme Nosso Lar, em que o médico André Luiz, né? Ele, quando ele desencarna, ele vai para um umbral, né? E ele chega lá, passa um período lá, porque as pessoas, o pessoal de lá, diz que ele foi suicida.
tem até um nome, o suicida alguma coisa, não me recordo, a gente ficou tentando se lembrar e não conseguiu. Suicida direto, indireto, algo assim. Mas como? Se ele não pegou uma arma, ele não tomou veneno, ele não se jogou de um prédio, mas foram os maus hábitos que levaram a ele passar um tempo no umbral, né? Como um processo de evolução por suicídio. Então, assim, também são reflexos da sociedade, da nossa falta de conhecimento ou do conhecimento com relação a ser um espírito imortal. Né? O autoconhecimento ele é o princípio de tudo, né? Inclusive de entendermos que somos imortais. Aí a colega também traz como outros reflexos aqui. A gente falou do imediatismo e do materialismo, né, que foi colocado do consumismo, mas também numa questão de, como espírito imortal, tirar um pouco o peso de só ter essa vez para fazer. Essa correria de fazer tudo e esquecer o essencial. E a gente tem um tempo e veio em uma situação, não é que a pessoa aceite minha situação, por exemplo, uma pessoa, a gente, né, deu o exemplo de uma série que eu estou assistindo de Joana de Ângeles, falando sobre uma pessoa que nasceu na pobreza, nessa encarnação está na pobreza, ela precisa passar por aquela experiência, ok, ninguém vai aceitar não ter uma vida digna. Porém, enquanto você está passando por aquilo, viver é algo aprendizado e tira o peso justamente, é uma encarnação, eu tenho ainda essa habilidade, esse período para integrar, tira o peso um pouco disso, dá mais esperança e aumenta a nossa responsabilidade. E uma outra coisa que a gente colocou foi a consciência de... Essa nossa consciência de ser espírito imortal, também a gente enxergou isso como uma dificuldade e um aprendizado de entender que não é só a gente. Parece óbvio, mas o outro também é. Então, diminuiria um pouco, né, as rusgas, as incompreensões, porque a gente sabe, não justifica, mas que o outro também está passando. Como nós também, quando fazemos das nossas, a gente também está aprendendo. Né? E, voltando ao que ela falou da questão dos maus hábitos, né? A gente comentou sobre a questão da forma que foi colocado no filme do suicídio. Né? Ele não afeta só a ele. A gente lembrou de um exemplo de uma pessoa que, eu sou apenas usuário de droga, mas você também, dentro da sociedade, você está influenciando o tráfico. Então, tudo isso, a gente aumenta a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, uns com os outros. Né? Então, eu acho que é isso que a consciência de ser espírito imortal, algumas coisas, né, podem trazer. A gente sabe que tem várias outras, mas a gente só conseguiu trazer essa quando a gente se reuniu. Mas eu acho que é suficiente, né, professor? Janaína e Elaine também vão se preparando para passar no RH. Os contratinhos já vão estar sendo elaborados. E de novo, né, quase não deixam nada para mim. Né? Você sabe que tem uma coisa, viu, Janaína? Janaína? Eu falei e já esqueci, Elaine, né? Acabei de ler aqui. Tem uma coisa que vocês tocaram aqui, que vocês, se não, eu tenho certeza que ouviram, mas se não ouviram, se preparem, porque vocês vão ouvir ainda 1.452.000 vezes até o final dessa jornada, que ela não encerra aqui, como a gente falou, né? A gente está fazendo uma passagem do ciclo 1 para o ciclo 2, né? Veremos aí o que a gente vai encontrar daqui na frente, mas essa jornada vai até o ciclo 10. E até o ciclo 10 vocês vão ouvir essa infinidade de vezes que o propósito fundamental, principal da ULIA é fazer com que cada um de nós se perceba espírito imortal. O que parece, quer dizer, falar espírito imortal, a mim, me parece uma redundância, porque quando a gente fala a palavra espírito, para mim, a imortalidade já está inserida na palavra, né? Então, até parece uma redundância, mas essa consciência de ser espírito imortal muda absolutamente o prisma da vida, porque a gente passa a entender que tudo e qualquer coisa que estejamos vivendo nesse momento é apenas aprendizado, né? Seja às vezes uma dor, né? Seja às vezes uma situação dolorosa, mas é aprendizado
para o espírito que é imortal. Né? Muda o prisma, né? Nada. Uma vez um espírito amigo me falou uma coisa: não há prejuízos para o espírito, porque toda e qualquer experiência é de crescimento, é de aprendizado. Então, a gente para de ter medo, né? Ah, puxa, vai acabar ali ou isso aqui. Claro, ninguém vai se pôr, né? Como também foi trazido pela dupla e discutido pelo grupo, a questão do filme Nosso Lar, né? A culpa que levou o espírito André Luiz às profundezas lá do umbral, né? A culpa foi o motivo pelo qual ele foi levado até lá, né? E também o arrependimento dele, o momento em que ele se percebeu, né, capaz, ele numa oração ele consegue ser atendido, né? O que ele não conseguia perceber, a ajuda já estava ali permeando ele há muito tempo, ele não conseguia perceber isso e tal. Mas, enfim, aquilo que a gente aprende aqui, a gente vai levar para a eternidade. São as habilidades que a Adenauer traz, né? A melhor definição que eu vi até agora, porque eu não sei, talvez alguns de vocês tenham ainda esse pensamento, ou tenham, né, algum outro pensamento semelhante. Eu achava antigamente que uma pessoa muito evoluída era uma pessoa muito espiritualizada, aquela pessoa que estava ali rezando o tempo todo, né? Até que eu descobri que ela pode ser evoluída nessa dimensão da religiosidade, da espiritualidade. Mas a melhor definição para a evolução é que Adenauer traz, que diz assim, que é a complexidade da aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida. Então, ser evoluído é ter muitas habilidades em todas as dimensões, não é apenas nessa dimensão. Então, aquilo que a gente vai adquirindo aqui como habilidade, vai somando para essa eternidade. Não se perde, é tudo nosso, né? Não fica para trás. Então, essa discussão a respeito dessa consciência da imortalidade, a gente vai ter ela até o final dessa jornada. Junto com essa compreensão, vem uma de um propósito. Eu estou também lá no ciclo 9, né? A gente já, porque passa rápido. Vocês viram que um dia desse era era a primeira aula do ciclo, hoje a gente está na 20ª aula. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá no ciclo 9, ciclo 10, que é a reta final dos ciclos, né? Então eu estou lá no ciclo 9, e o ciclo 9, cada ciclo tem uma pergunta, né? Então o ciclo 9, a pergunta dele é: como será o meu futuro? Então, se eu já tenho essa consciência da imortalidade, eu posso, dentro de um propósito, traçar a minha trajetória, assumir as rédeas, né, da minha própria vida. Né, eu gosto muito, é meu conterrâneo lá, né, o Zeca, que fala: deixa a vida me levar, né, mas a gente vai deixar de fazer isso, a gente vai conduzir, ser os condutores, os autores e diretores da nossa própria vida, né? Então, tudo isso parte dessa consciência, que é a consciência da imortalidade, né? Bom, deixaram um pouco para mim também, mas vamos ver o que a equipe deixou aqui. Bom, e agora? Vamos pensar novamente como seria essa sociedade espírita? Então, somando agora aquilo que a gente, né, ouviu do grupo 1, do grupo 2, e agora a consciência da imortalidade que o grupo 3 trouxe, né? Como seria essa sociedade, né? Então, você sabe que tem um pensamento, eu vi até recentemente, uma pessoa do meu trabalho falando assim: será que vale a pena, olha só, será que vale a pena fazer isso a essa altura do campeonato? Era uma pessoa, não era um jovem como eu, né? Era uma pessoa, né, que está se sentindo, né, mais antigo, e essa pessoa: será que valeria a pena? E eu fiquei olhando, primeiro eu não entendi até o que ele queria dizer, aí depois eu pensei, eu entendi, né, e pensei assim: puxa, ele está achando que não dá tempo mais de fazer algo na própria vida pela idade, né? Lê do engano, porque tudo vale, né? Tudo que é empreendido no sentido da nossa transformação, da nossa reforma, é válido porque é do Espírito.
e a gente vai levar isso para a imortalidade. Então, e em sendo assim, a gente muda. Alguém já falou assim, olha, a gente precisa trabalhar agora para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Já ouviram alguém falar assim? Né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa o seguinte, que a gente vai trabalhar agora para deixar pessoas melhores para esse mundo, porque são essas pessoas que vão tornar o mundo de acordo com o que a gente gostaria, né? E que não é uma utopia, é absolutamente possível se a gente se empenhar em realmente realizar, né? Como o Roberto falou, tirar da letra, né? Trazer para a vida e implementar isso nas nossas vidas. Então, uma sociedade espírita, pensando agora com esses valores, né? Ela é regida por espíritos e não por espíritas, porque não é o espiritismo o salvador, né? Mas sim as pessoas que têm a consciência de que são espíritos e, portanto, são imortais. Espíritos empenhados em se aperfeiçoar e não se salvar, né? Tem uma ideia religiosa, né? De que algumas religiões trariam a salvação, né? Às vezes eu fico pensando, salvação de quê? Talvez de nós mesmos, né? Porque esse maior obstáculo talvez sejamos nós, né? Vencer as nossas próprias limitações é uma meta importante, né? Um desafio até para o espírito. Então, sem privilégios ou distinções, pacífica e não passiva, né? O espiritismo não traz que a gente não tenha que gritar pelos nossos direitos, né? Mas de uma forma pacífica. Não violência e a paz, a não violência e a paz sejam estados de espírito, a paz consigo mesmo, a paz com o próximo, a paz com a vida. Bom, o mundo e o trânsito está aí para botar a gente à prova, né? Então, não tem cristão que passe pela paralela e que não consiga permitir que o vulcão que está dentro de si entre em erupção, né? Mas esse é o exercício. Então, eu agora até parei de falar um pouco isso, porque a paralela mudou, né? Não foi porque eu mudei, foi porque a paralela mudou. Porque antigamente, a paralela, quando não tinha o metrô, vocês devem se lembrar disso, as pessoas que vinham no sentido contrário, então se eu moro aqui em Piatã e meu escritório é na Pituba. Aí eu saio na paralela todo dia, né, no sentido Pituba. As pessoas que vinham no sentido contrário, que faziam aquele retorno ali, e para pegar de novo, ao invés de pegar a pista do cantinho, porque chegava no cantinho e ganhava velocidade, atravessava a pista de um lado ao outro. E aí você vem com o carro numa certa velocidade, tem que meter o pé no freio, era automático, né? Metia o pé no freio, xingava o outro motorista, né? E o pior, às vezes xingava a mãe do outro, né? Que atrocidade, né? A mãe que não tinha nada a ver, coitada, e a gente, né, fazia um negócio desse. Aí melhorou, por quê? Porque agora não tem mais aqueles retornos assim na paralela, né? Então não tem ninguém que está entrando na sua frente. Mas o trânsito é um desafiador, né? Então a gente vê se está integrando isso, se a gente está conseguindo integrar esse pensamento pacífico, né, essa paz interior, é quando a gente se aborrece menos, né, com o que o outro oferece. Porque eu falei que não fui eu que mudei, foi a paralela que mudou, mas eu acho que eu mudei um pouquinho também, porque hoje eu já consigo pelo menos pensar, né, que quando o outro faz isso conosco, ele deve ter os seus motivos, né? Talvez esteja com mais pressa que você, né, esteja numa situação que precisa daquilo, então é mais fácil a gente também compreender o outro. E isso tudo faz parte dessa construção que devemos fazer em nós, para essa sociedade maior e melhor. Bom, então, seja, dentro disso tudo, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, né, ela tem que começar em você. Tem uma outra historinha interessante, né, que já me contaram, que foi atribuída a Mahatma Gandhi, também não tenho a veracidade dessa história, mas ela é muito interessante, cabe direitinho para nós aqui, né? Que conta assim, que Gandhi ficava aconselhando as famílias, né? E as pessoas formavam filas
imensas para irem lá se aconselhar com ele, né? Para como se melhorarem. Quase que não sai a palavra. E aí uma mãe levou lá o filho, depois de ter enfrentado aquela filha enorme, chegou até ele e aí falou para ele: olha, eu vim aqui para que o senhor dê uma palavra para o meu filho, porque ele come muito açúcar e ele exagera, e eu queria que o senhor falasse alguma coisa para ajudar. Aí ele simplesmente disse assim: olha, não vou poder atender vocês agora, eu gostaria que vocês viessem daqui a 15 dias, né, volta depois, por favor, e tal, não vai ser possível hoje. Ela, puxa, não entendeu bem, mas tá bom, né? Ela fez assim. 15 dias depois, ela voltou, enfrentou de novo aquela filha e tal, e foi. Quando chegou lá para falar com ele, ele falou assim: olha, por favor, não coma açúcar, faz mal à saúde. Aí a mãe falou: puxa vida, né? Eu vim aqui, enfrentei uma fila e o senhor pediu que voltasse 15 dias depois, eu voltei 15 dias depois, o senhor vai falar só isso para ele? Aí ele falou: nesse momento eu só posso falar isso, porque há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar, então eu não podia aconselhar que ele não fizesse isso, porque eu fazia também. Então, essa historinha serve para a gente pensar, né? Que não adianta eu ficar só falando do outro, eu preciso mudar em mim, né? Sou eu que preciso ser o início dessa mudança que eu quero ver no mundo. Ela tem que começar em mim, eu que preciso, né, ajustar os meus valores para que o resultado disso na coletividade seja melhor. Bom, grupo 4, o papel de uma instituição espírita. Esse agora está tranquilo, né? Tá. Quem são os próximos contratados? Ana e Breno. Vamos lá, gente. Boa noite. A gente tentou, achando que quem escrevia não falava, mas não colou no meu grupo, não. Quem escreveu vai ter que falar. Então, bora lá. A gente entende que uma instituição, né, espírita, ela é um local específico para divulgação, pesquisa e vivência do espiritismo, né? Atualizando a linguagem que está sendo dita, educando pelos princípios, né, que foram ditos pelos princípios espíritas, buscando acolher as pessoas que sofrem, tanto encarnados como os desencarnados também. E educar, né, e acolher essas pessoas, trazendo essa visão de que somos espíritos imortais, acolhendo os nossos desafios e mudando a perspectiva, como foi dito aqui, em relação à vida, né? Então, assim, da gente não ser imediatista, de entender que é apenas mais uma vida, mais uma experiência, onde a gente vai estar construindo as nossas habilidades e os nossos desafios, olhando para o outro também. E o papel que a gente entende é um papel de transformar a sociedade que está inserida através das práticas de caridade, baseada nos valores e princípios do espiritismo. Então, a gente entende que o centro, a instituição espírita, ela serve de espaço, de locus para exercer o aprendizado, né, já atuando com as pessoas que encarnados e desencarnados que frequentam, que buscam esse espaço. Trazendo a consciência e a autorresponsabilidade, inclusive com o autoaprendizado dos encarnados e dos desencarnados também. Estimular o crescimento e a evolução espirituais através de leitura das obras da codificação e também das suas releituras, né? Porque, como foi dito aqui, as obras elas foram datadas numa cultura diferenciada. Então, está trazendo para a gente a fé racional e não a fé cega. E desenvolver habilidades para o crescimento individual e interpessoal, naturalizando e desmistificando os fenômenos espíritas. Na verdade, eu vim só dar o apoio mesmo. Não, tudo que a colega falou é os principais, né? O principal papel é a educação, o desenvolvimento, a ajuda,
a caridade, né? E essa autotransformação do espírito, né? Que faz com que a gente evolua, e eu sou prova viva disso. Agradeço muito a esse centro, a tudo que eu venho aprendendo, e minha vida em pouco tempo já tem uma transformação muito grande. Fantástico, Breno. Só faltou você falar assim, ó, eu concordo com tudo que ela disse. Pronto. Pois é, gente. Fantástico. Obrigado. Vou perguntar para sua mulher se isso é verdade. Você melhorou mesmo. Pois é. Então, ó, o papel de uma instituição espírita. Então, agora isso aqui, esse tema desse grupo aí, dava para a gente fazer um seminário, né? Porque a amplitude dessa pergunta aí é imensa, né? E as inúmeras casas espíritas, né, que hoje tem espalhadas aí pelo Brasil, é claro que todas elas trazem um pano de fundo importante, que é a nossa autotransformação, que é trazer esses valores, né, que já foram colocados aqui, trazer esse conhecimento de que somos espíritos e, portanto, somos imortais. Então, tem todo esse propósito. Mas, dentro da constituição de cada casa, elas trazem vieses, está certo isso? Tem professor de português aí? Está certo, né? Distintos, né? Algumas, por exemplo, têm como o propósito os tratamentos espirituais, que são fundamentais para a sociedade, né? Trazer uma vida melhor, né? Livre das obsessões, né? Livre das interferências, né? Melhor dizendo, né? Dos outros espíritos. Outras casas, como a nossa, têm um pano de fundo no estudo, né? No autoconhecimento, né? na busca do entendimento, não só moral, mas intelectual. Afinal de contas, para que a gente se torne, né, das 6 etapas da evolução, a gente passa por 3 etapas lá, quando Deus cria o princípio espiritual, a gente passa por aquela etapa lá do mineral, do vegetal, do animal, né? Até se tornar espírito. No espírito, a gente passa por mais 3 etapas, que é a do espírito imperfeito, a do bom espírito e do espírito puro. Até chegar lá como espírito puro, onde a nossa vista nem alcança, né? A gente tem que passar por todas essas situações, né? Por todo esse preparo, né? Então, as casas espíritas oferecem esse campo para desenvolvimento de todos nós. Então, na nossa casa, o viés é o estudo, né? Aqui você vê uma universidade livre do espírito formada para o nosso desenvolvimento. Então, vamos ver o que tem. Ó. O que são e qual o papel das instituições espíritas. Então, vamos lá. O Centro Espírita como célula básica. Então, ó, organizadores e fundadores, mais auxílio espiritual. Eu estou aqui no Lar Harmonia, eu estava até checando ali com... Cadê minha... que era metade? Fugiu. Há 18 anos a gente está aqui. Beth é testemunha disso, né, Beth? Há 18 anos a gente está aqui. Mas a gente vem de uma outra casa espírita, né? Nós somos do Rio, e lá no Rio nós trabalhávamos numa casa chamada SER, Sociedade Espírita Ramatiz. E essa mesma, né, aqui a excelência do amor, cadê a frase aqui? O amor é a mola propulsora do universo, né? Essa mesma testeira que tem aqui, que fala sobre essa propulsão do amor, lá tinha sobre os tratamentos espirituais. Então, tinha lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O propósito da casa era fazer tratamento. Eram vários tratamentos espirituais que ela oferecia, visando o quê? Melhorar a sociedade, visando fazer com que as pessoas se tornassem melhores, mais saudáveis, né? Livre das interferências espirituais. E aí a gente muda para cá, eu venho para cá, até passei por outras casas aqui, muito breve, mas quando cheguei aqui
e que via a possibilidade de estudar, né, que essa casa oferece, eu falei, puxa, é isso que eu quero. E a gente começou no curso básico há um tempo, nem tinha ULI, quando a gente chegou aqui não tinha ULI, a ULI foi formada depois, né? Aí ingressamos nos ciclos e estamos aqui até hoje e felizes, porque, como o Breno falou, né, a gente percebe de verdade uma mudança em cada um de nós. Então, isso está dentro do que a Casa Espírita oferece. Então, a diversidade, como a gente falou, sem normas rígidas, a necessidades locais, porque de acordo com o local a gente vai precisar de um tipo de atendimento. Um outro ponto interessante, eu vi isso aí agora, me lembrei disso, é que o Adenauer, recentemente, ele falou que o Espiritismo se tornou uma religião brasileira. E eu fiquei pensando no primeiro momento, por quê, né? Como assim, né? Que se tornou uma religião brasileira, ela foi criada na França, mas ela se enraizou no mundo muito mais onde tem a língua portuguesa. Então, no Brasil, não tem nem comparação mais com o número de centros espíritas que tem na França. E em qualquer outro lugar do mundo, as casas espíritas são formadas por brasileiros, exceto Portugal, né, mas língua portuguesa. Então, exceto Portugal, os outros locais todos, né? A ULI hoje tem uma, não sei se é a palavra apropriada esse, mas uma sucursal no Canadá, né? Tem um centro, né, o Home of Blues, né, que traz a ULI para aquele público de lá. Tem muito brasileiro, né? A gente faz aulas lá para o pessoal do Canadá. Então, isso está espalhando para o mundo a partir do Brasil. Tem uns porquês, né, uns paraquês envolvidos, por que isso aconteceu e tal, que não é o nosso foco hoje, mas é uma religião que se tornou brasileira, né, porque o brasileiro adotou como essa possibilidade de mudança de vida. Então, atende às diferentes propostas: cura, prática mediúnica, filantropia, estudo. Não tem uma uniformidade, mas uma unidade em torno dos conceitos de Kardec. Então, a gente vai encontrar, de fato, uma diversidade de tipos de casas espíritas, cada um com o seu propósito, né, mas em torno das ideias kardecianas, que a gente já sabe, e que vocês viram isso como base, né, como alicerce. O curso básico ofereceu exatamente isso. Claro que exige, né, um aprofundamento, exige uma atualização, uma contextualização, que os próximos ciclos vão oferecer isso para todos. A principal função do Centro Espírita, então, disseminar as ideias espíritas, formar pessoas conscientes que se tornem espíritas pelo exemplo, né? Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta, né? Emmanuel, no livro Roteiro. E, por fim, Kardec diz assim, olha, o amor deve unir os homens por um laço fraterno, decorre dessa teoria de Platão sobre o amor universal como uma lei da natureza. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. Encontra-se até nos movimentos dos astros. É o amor que adorna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada, lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não conhecia esse texto, mas muito bacana. Bom, então, é isso aí. Agora, eu queria falar um pouquinho só da nossa casa, né? Porque uma vez que a gente falou sobre as casas espíritas, às vezes a gente chega aqui na 20ª aula e ainda não conhece o que
em que obra, né, estamos vivendo, né? Onde é que a gente está estudando, onde é que a gente está trabalhando. Então, falar um pouquinho sobre o Lar Harmonia, que eu vou convidar aqui o professor Roberto e a Alessandra para me ajudarem também, né? Então, é uma sociedade sem fins lucrativos. O Centro Espírita Harmonia, ele está dentro de um guarda-chuva maior, que é uma fundação, que é a Fundação Lar Harmonia. A fundação abriga o Centro Espírita, que, por sua vez, abriga a ULI, a Universidade Livre do Espírito. Então, essa é a estrutura. Então, a Fundação Lar Harmonia é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada por um grupo de pessoas com identidade de propósitos, objetivando unir esforços em benefício à melhoria da sociedade e com o intuito de praticar o amor ao próximo como a si mesmo, né? Cumprindo essa máxima de Jesus, de ama o teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a si mesmo. Então, a missão da Fundação é contribuir para o despertar da autoconsciência e da autodeterminação do ser. A visão, ser uma instituição autossustentável, que oferece serviços em nível de excelência, mobilizando colaboradores e a comunidade atendida, transformando-os em beneficiários e agentes multiplicadores do processo de construção de uma sociedade mais justa, amorosa, igualitária e harmônica. E aí eu preciso fazer um parênteses necessário, que, de fato, essa visão traz o que é uma realização, porque a qualidade disso que vocês... E eu falo isso agora sem absolutamente nenhuma procuração para falar, mas é o que, de fato, eu sinto e vejo aqui, né? A organização que a ULI, que a Fundação, que o Centro Espírita traz, é algo que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu me recordo, né, recentemente, a ULI já operava presencialmente maravilhosamente bem, cumprindo com os seus propósitos. Cada aula existe uma ementa que um pedagogo elaborou, então a gente cumpre a ementa daquela aula para que ela seja trazida aqui para vocês dentro daquele propósito. Então, já havia esse rigor, surgiu uma pandemia, foge do planejamento, foge de tudo aquilo que a gente pensava a respeito. Imediatamente a gente entra num novo cenário, que é funcionar online. E aí a gente entra através da internet, agrupando as pessoas, e as aulas eram ministradas ao vivo, mas através de uma ferramenta lá do Zoom, e acontecia maravilhosamente bem. Eu vejo até hoje, e herdamos, se é que a gente pode dizer, né, que algo de muito bom veio a partir da pandemia, foi essa herança, né, de todos nós podermos nos conectar através da internet. E eu vejo até hoje, assisto algumas aulas, algumas... E eu vou puxar ainda mais a brasa para a nossa sardinha, porque a pandemia fechou numa semana, na outra a gente estava com aula. A gente não parou a aula nenhuma semana em função da pandemia. Não parou. Foi uma reunião geral, todo mundo se reuniu online, como é que a gente vai fazer? E pronto, fizemos. Começamos a mandar mensagem pelo grupo do WhatsApp, abrimos as salas do Zoom e a ULI, acho que foi 2 anos assim, né? E a gente cumpria impreterivelmente os horários, começava naquele horário, terminava no horário correto, entregava todo o conteúdo que precisava ser entregue, o que hoje, né, muito tempo depois, eu assisto aulas online aí e fico com saudade da ULI, que eu fico, nossa senhora, né, como é que pode? A gente lá consegue ter. Então, essa visão que a Fundação Lar Harmonia traz, ela de fato se realiza aqui, porque há uma qualidade, há um amor por parte de cada trabalhador em função de fazer isso, de entregar isso muito bem entregue, né, com a qualidade que precisa ser. Então, volto a falar, não tenho nenhuma procuração para falar de repente disso, mas falo o que eu sinto, porque de verdade é assim, né? E até um dia desse eu também estava sentado aí nessas cadeirinhas assistindo aula, né? Uma das formações que me orgulha muito, eu tenho dito isso, né? A minha primeira formação, eu sou engenheiro, estou agora graduando em psicologia,
mas sou formado na ULI. Olha que maravilha, né? É a formação que mais me orgulha, né? Até por toda essa qualidade, por todo o diferencial que isso nos faz, né? Ter a consciência de ser espíritos imortais. Então, os valores, a amorosidade, a espiritualidade, ética, respeito às diferenças, né? Adenauer nos fala sobre que a ULI, aqui a gente está falando da fundação, mas a ULI ela é regida por um self, e esse self é ordenado por várias diretrizes, né? E uma dessas diretrizes, bom, a primeira é aquela, né, que fazer com que cada um de nós se perceba espírito imortal. Mas uma outra, não menos importante, é nenhum a menos. Então, aqui, né, todos são bem-vindos, né? Seja as pessoas que professam outras filosofias religiosas, né, outras ideias, não importa, nenhum a menos. Esse é o lema, né? E isso está lá no respeito às diferenças, né? Na responsabilidade, na transparência, na valorização do ser humano. Então, são os valores. Então, aprendemos e integramos habilidades a partir da vivência, da experiência sentida pelo espírito imortal que somos. Sentir na essência e transformar os nossos conteúdos internos é fundamental para a nossa evolução. É o que nos diz Adenauer Novaes. Então, não é ainda a finalização, apesar da gratidão ali, a gente ainda vai avançar um pouquinho mais, mas ao final apenas dessa observação. Tem uma infinidade, né, que eu pensei que fosse estar aqui, uma infinidade de trabalhos que estão dentro desse pacote que a Fundação oferece, né? Além do Centro Espírita e da ULI. Tem uma infinidade de serviços que a Fundação oferece, né? Tem o Lar dos Idosos, tem oficinas, tem um núcleo de psicologia, tem um ambulatório médico, tem um núcleo jurídico. Então, além, né, do que a gente está falando aqui, a Fundação, a obra é muito maior, ela vai oferecer uma infinidade de outras possibilidades para a sociedade. Bom, dito isso, alguma dúvida sobre isso, alguma pergunta sobre a Fundação? Não? Bom, então, enquanto o Rodrigo troca o slide ali, Não precisa enrolar muito, não. Não, mas vocês estão querendo dizer que eu falo muito? Acho. Olha só, que bullying. Então, já estão dizendo aqui, ó, só pode mais 10 minutinhos. Que coisa é essa? Que repressão, né? Bom, então, agora, 20ª aula, né? E a nossa pergunta, como eu falei ainda agora para vocês, né? Eu falei para vocês que cada ciclo responde uma pergunta, né? O ciclo 9, como eu falei para vocês, responde, né, como será o meu futuro. Mas o ciclo 1 responde aqui, o que vou conhecer? Né? Então, essa foi a pergunta lançada, né, quando vocês chegaram aqui. Então, hoje a gente já sabe, né, o que a gente veio para conhecer. A gente já tem a ideia dessa base, né, do que ainda virá por aí. Bom, então, estamos encerrando o ciclo 1, ainda que, né, a premissa também que uma vez ciclo 1, sempre ciclo 1. Então vocês vão, claro, passarem a ser espíritos superiores, vão lá para o 4º andar, mas vocês lembrem da gente, né? A gente vai estar sempre aqui, vamos nos encontrar aí nos corredores da ULI. Para alguns de nós aqui, o professor Roberto, a professora Alessandra, né, e outros aí, a gente vai se encontrar nos ciclos, nas aulas, né, do ciclo 2, do ciclo 3, do ciclo 4. Então, não é uma despedida. Mas eu queria saber de vocês, né, como foi essa jornada para vocês, né? Como é que foi até aqui? Atendeu a expectativa? Como é que foi? Quem é que me fala aí alguma coisa sobre isso? Um de cada vez, viu? Um de cada vez, tem que se organizar.
como é que foi isso aí? Conta, alguém. Acho que o Breno está doido para falar, rapaz. Ele estava ali. Oi. Eu achei maravilhosa a experiência. Assim, eu ficava esperando chegar o dia para vir para o curso, que eu não queria perder, embora alguns dias eu faltei por viagem. Mas eu achei que vocês não deram nenhuma receita pronta, mas colocou a gente para pensar, para refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre tudo. Assim, eu acho que eu cresci bastante assim nesse semestre, porque eu pensei muito. Cada vez que eu assistia uma aula, eu saía daqui reflexiva. Eu vou muito com Sueli, a gente ia conversando. Sueli, eu não entendi isso. Sueli, o que seria isso? Aí a gente ficava assim, querendo entender mais. E foi assim muito bacana. Assim, a experiência, para mim, foi fantástica. E eu frequento outro centro, né? Eu frequento o Irmã Sheila e também faço outro curso lá. Todo dia eu chegava lá falando daqui do curso. Falei, gente, vocês precisam conhecer, vocês precisam ir lá, porque cada aula era diferente, assim, né? Não é assim, não era uma receita, não era uma definição, era uma reflexão. Isso que eu achei mais legal e estou esperando loucamente chegar logo o ciclo 2. Muito bom, e importante. Você falou, acho que vocês no ouvido, ela falou, as inscrições estão abertas, então é para vocês convidarem, isso aí que ela falou, né? Convidarem os amigos, a família, porque as inscrições do ciclo 1 estão abertas. Nós partimos de uma premissa, de uma historinha que talvez vocês conheçam, mas se conhecerem não tem problema, vão ouvir de novo. É uma historinha que começa assim: era uma vez um mundo muito, 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 muito distante, onde esse mundo era absolutamente envolvido por uma redoma de vidro. E essa redoma de vidro era a verdade. E as pessoas que viviam nesse mundo viviam buscando a verdade. E elas queriam encontrar e ter a verdade, né? E nessa busca, elas freneticamente tentavam alcançar esse domo de vidro até que quebraram o domo. E aí vários fragmentos desse domo caiu sobre esse mundo. E cada pessoa que pegou um pedaço acha que tem a verdade. Mas, na verdade, ninguém tem a verdade. Quase que na verdade, ninguém tem a verdade, né? Temos fragmentos dela. Então, a sua verdade, a verdade dela, a minha, a de cada um, é fragmento dessa verdade maior. Então, dentro dos nossos propósitos, é entendermos, em primeiro lugar, que ninguém aqui tem a verdade absoluta, mas a gente traz questões que apontam a uma verdade. Então, por isso, nos põe a refletir, a fazer as nossas próprias construções, né? Ninguém que traz aqui absolutamente um conteúdo está dizendo uma verdade absoluta, mas está trazendo munição para vocês, para que vocês possam construir a sua própria verdade. Então, isso é algo também que me encanta aqui, né? De ter essa liberdade, de buscarmos, né? De encontrarmos aquilo que é verdadeiro para cada um de nós. Alguém mais quer falar sobre essa... Boa noite. Uma coisa que me chamou a atenção aqui desde o primeiro dia e até hoje, nessa parte da ULI, que eu já sou voluntária da casa, lá na Casa dos Idosos, já tenho uns 2 para 3 anos. Mas, por acaso, eu descobri, um dia que eu vim dar aula de yoga aqui no final do ano passado, eu tive escrito ULI, o que é ULI? Aí perguntei ao povo, o que é ULI mesmo? Não sabia que tinha ULI. Aí vim, e desde sempre eu me senti muito acolhida por todos aqui. A amorosidade de vocês é uma coisa que me encanta. Não é uma pessoa específica. Parece que você olha no olhinho de um, olha no olhinho do outro, olha no olhinho dos colegas, e a gente vai se conhecendo, né? Mas é como vocês falam aqui, é uma grande família. Não é por acaso que estamos todos aqui juntos. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês, né, nossos mestres aqui no momento, aos irmãos que estão desencarnados, que eu sei que também trabalham energeticamente para que essa casa se mantenha
nesse ritmo da amorosidade. Gratidão, como a colega falou, né? Alguém falou, não, foi a menina de lá, não foi daqui do grupo, não, foi lá. A gente tem que sustentar esse amor cada vez mais dentro do nosso coração. Lembrar que a nossa luzinha está acesa. E, segundo os hindus, ela se localiza no nosso coração. Então, deixar realmente esse amor fluir onde a gente estiver. Muito obrigada por tudo. Até o segundo ciclo. Que bacana. Obrigado pela sua fala. Bom, eu já ouvia falar da ULI há alguns anos, mas nunca havia me despertado o interesse de frequentar. Eu digo, é mais um curso no centro espírita, né? Vou lá para aqui, né? Eu já frequentava outros ambientes, então deixa eu viver esses outros ambientes. Só que esse ano é um ano muito especial para mim, né? Por eu vivenciar muito de perto o adoecimento e a partida de meu pai. E isso fez um turbilhão dentro de mim. E eu precisava trabalhar toda essa energia dentro de mim. E aí me veio, de novo, diferentes pessoas me falando sobre ULI, né? Eu digo, poxa, que negócio interessante, deixa eu lá saber o que é. E aqui na casa, tem uma pessoa da minha família que frequenta, que também faz a ULI. E, ainda que sejamos muito diferentes, né, eu percebo nessa pessoa muita evolução, e eu acho que aqui colabora muito para isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu digo, olha, deixa eu ir lá. Então, além de frequentar aqui, para ajudar a entender todo esse movimento dentro de mim, que eu não sabia o que fazer com essa mudança toda, eu frequento um outro ambiente, um outro centro holístico, e faço um trabalho também terapêutico para trabalhar o luto, né? Então, tudo que eu acompanhei até aqui, né, me ajudou muito a administrar melhor meus sentimentos, né? E eu sou muito grata mesmo. Muito obrigada. Que bom, a gente fica feliz com isso, né? Você sabe que a bichinha estava com a senha na mão. tem uma coisa assim, que aquilo que a gente recebe, depois a gente devolve, né? Então, é mais ou menos isso, né? Essa grandeza que você percebe agora, né? Esteja à vontade, né? Para em breve estar devolvendo isso para a gente aqui, né? Hoje não. Eu queria agradecer, na verdade, pelo exemplo. E aí eu fico muito feliz de ser você, Luiz, que está com a palavra. Eu tive a oportunidade de falar isso uma vez. A grandiosidade que vocês têm aí na frente em respeitar as falas e as situações, muitas vezes, belicosas que a gente coloca vocês. Então, não sei se por uma questão mesmo de empatia, de conseguir me enxergar nesse lugar e das minhas dificuldades de estar nesse lugar, de ser desafiado o tempo todo, mas como foi importante para mim ver que existem outras formas de se portar perante a violência do outro. E, assim, para mim isso foi muito grande. Mais do que qualquer coisa que foi dita em aula, mas ver que... vê-los num primeiro ciclo sendo desafiados e da humildade que vocês tiveram perante os desafios. Enfim, aí eu falo enquanto educadora, eu aprendi muito. Então, obrigada por isso, de verdade. Que bom, ficamos felizes, mas isso não é um privilégio absolutamente de nenhuma única pessoa. Isso é o que eu acabei de falar agora, né? A gente está devolvendo aquilo que a gente aqui recebeu. Então, é o que a gente aprende. O Roberto falou uma coisa fundamental, que eu falo bastante isso lá no ciclo 9, que a gente precisa tirar as coisas da letra. A gente precisa tirar, porque todo mundo sabe tudo aqui já sobre espiritismo, sobre tudo.
Agora, o que a gente implementa na própria vida, e eu estou falando vestindo a carapuça, né? A gente Todos nós, vestindo né? a carapuça. Tem um lugar, né, que é aquele lugar que a gente gostaria de estar, que a gente já sabe tudo, é aqui, tá lá, esse é o lugar que... Agora, tem um lugar que é o que a gente realmente consegue estar, né, que é esse aqui. Então, que está muito aquém daquele lugar que a gente gostaria. Então, o exercício proposto aqui é fazer com que eles se encontrem mais na frente. Então, esse é o nosso desafio constante, né? E por isso eu falo, não é um privilégio de um ou de dois aqui, é de todos nós, né? É o exercício que a gente tem que fazer para que seja assim, né? Que é o que a ULI propõe para todos nós. Então, muito obrigado pela sua fala, mas isso é o nosso dever, é o que a gente se propõe a fazer, né? Formou esse paredão aqui, o que é esse Aí, paredão? Breno, eu brinquei com você, agora eu vou trazer para mim. Nós somos casados, né? Não sei se vocês sabiam. Então, ele melhorou um pouquinho no trânsito. Ajudou, né? A Paralela ajudou. Bem pouquinho. O metrô da Paralela ajudou ele bastante. Pois é.